Pomba armadura do guerreiro, uma jornada de fé e vitória espiritual. Prólogo, o chamado para a batalha. O sol se punha sobre as colinas de Jericó, pintando o céu com tons de fogo e ouro. Elias, um jovem pastor de ovelhas, observava suas reses pastando enquanto meditava nas palavras que havia lido naquela manhã no pergaminho de seu avô, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Seu coração ardia com uma pergunta: como vencer uma guerra que não se vê? Naquela noite, enquanto orava sob um céu estrelado, uma voz suave, como um sopro de vento, sussurrou em seu espírito: busca as estratégias do Senhor, e Ele te ensinará o caminho da vitória. Assim começou a jornada de Elias, uma jornada que o levaria a descobrir 15 estratégias bíblicas para a batalha espiritual, cada uma forjada no fogo da experiência e selada pela palavra de Deus. Lista parte 1, o fundamento da vitória. 1. A arma da oração persistente, LC 18h01, TS 5h17. Elias aprendeu com o profeta Daniel que a oração não era um ritual, mas uma arma de guerra. Quando as forças das trevas oprimiam sua aldeia, doenças inexplicáveis, discórdias entre famílias, sonhos perturbadores, ele se ajoelhou como Jesus ensinou: orai sem cessar. Por 21 dias, ele jejuou e clamou, até que, como Elias do Antigo Testamento, viu o céu se abrir. Não com fogo, mas com paz. As enfermidades cessaram, e uma unidade sobrenatural envolveu o povo. A oração é o canal que conecta os céus à terra. Quando paramos de orar, damos espaço ao inimigo. Diário de Elias. 2. O jejum, quebrando as fortalezas, MT 17h21 e 58:6. Quando um espírito de depressão assombrava sua irmã Raquel, Elias buscou a Deus em jejum. Não por obrigação, mas por desespero santo. No terceiro dia, enquanto quebrava o jejum com pão e água, Raquel teve uma visão, uma corrente sendo quebrada sobre sua vida. O jejum não muda, Deus muda nós, escreveu Elias. Ele nos sensibiliza para ouvir sua voz e quebrar as cadeias invisíveis. 3. A palavra de Deus, a espada do Espírito, F6h17, HB 4h12. Um dia, um estranho chegou à aldeia, espalhando dúvidas sobre a fé. Deus é real? Onde está seu poder? As pessoas começaram a murmurar. Elias, então, pegou seu pergaminho e leu em voz alta: a palavra de Deus é viva, eficiente e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 4h12. Enquanto declarava as promessas de Salmo 91, Isaías 54:17, Romanos 8h37, uma autoridade sobrenatural encheu o lugar. O estranho fugiu, como se algo o empurrasse. A Bíblia não é um livro, é uma arma carregada. Elias. Escudo parte 2, a armadura do guerreiro. 4. Vestir-se da armadura de Deus, F6:10-18. Uma noite, em sonho, Elias viu-se em um campo de batalha. Um guerreiro celestial lhe entregou uma armadura brilhante. Cinto da verdade, para não ser enganado. Couraça da justiça, proteção contra acusações. Calçados do evangelho da paz, firmeza em meio à tempestade. Escudo da fé, para apagar os dardos inflamados. Capacete da salvação, mente protegida. Espada do Espírito, a palavra de Deus. Ao acordar, Elias entendeu: a batalha ganha antes de começar, quando nos preparamos. 5. Autoridade em nome de Jesus, MAC 16h17, FP 2h10. Quando o menino da aldeia foi possuído por um espírito maligno, gritando blasfêmias, Elias não recuou. Com voz firme, declarou: em nome de Jesus, saia. O menino tremeu, o espírito uivou, e então, silêncio. O garoto abriu os olhos, confuso, mas livre. O nome de Jesus não é um amuleto, é uma autoridade delegada pelo céu. Elias. 6. A adoração como arma de guerra, 2 Cr 20, 21-22, SL 8h02. Quando um exército inimigo se aproximou da aldeia, Elias não convocou os guerrilheiros, convocou os adoradores. Com tambores, harpas e vozes, entoaram: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23. Os invasores, ao ouvirem, ficaram confusos, lutando entre si, e fugiram.
A adoração desarma o inferno e libera os anjos de Deus, escreveu Elias. Fogo parte 3, Estratégias de guerra espiritual. 7. Quebrando maldições com o sangue de Jesus, AP 12h11, GL 3h13. A família de Elias carregava uma maldição de pobreza por gerações. Em oração, ele declarou: pelo sangue de Jesus, quebro toda a maldição hereditária. Nos meses seguintes, colheitas abundantes vieram, e dívidas foram pagas sem explicação humana. O sangue de Jesus não é só para a salvação, é para a liberdade. Elias. 8. Fechando portas espirituais, AP 3, 7, 8, DT 18, 10, 12. Elias descobriu que seu tio havia consultado adivinhos. Imediatamente, ele 1. Confessou o pecado, como família. 2. Queimou todos os objetos de idolatria. 3. Declarou: toda porta aberta para o inimigo é fechada em nome de Jesus. Naquela noite, sonhou com uma porta de ferro sendo trancada com uma chave dourada. 9. Usando o óleo da unção, TG 5h14, 1 SM 16h13. Quando uma praga ameaçava as ovelhas, Elias ungiu cada uma com óleo, declarando: nenhuma doença tocará este rebanho. Nenhum animal morreu. A unção não é mágica, é a presença de Deus manifestada, ensinou. 10. Guerra com louvor, ET 16, 25, 26, SL 149, 6 a 9. Preso injustamente, Elias e seus companheiros cantaram hinos à meia-noite. De repente, as correntes caíram, e as portas se abriram. O louvor é a linguagem que liberta os cativos, escreveu. Erva parte 4, Manutenção da vitória. 11. Vigilância contra os dardos, 1 PS 5h08, F 6h16. Elias aprendeu que, após grandes vitórias, o inimigo lança dardos de dúvida, medo e orgulho. Ele criou o hábito de examinar seus pensamentos, 2 Co 10h05. Declarar a verdade quando mentiras vinham. Manter-se em comunidade, para não cair sozinho. 12. Perdoando para ser livre, MT 6, 14, 15, CL 3h13. Quando seu irmão o traiu, Elias sentia um peso no peito. Até que ouviu a voz de Deus. Filho, o perdão não é para ele, é para você. Ao perdoar, sentiu uma corrente se romper em seu espírito. 13. Santificação, vivendo em separado, 1 PE 1, 15, 16, 2 Co 6h17. Elias notou que, quanto mais santo vivia, evitando pecados ocultos, palavras torpes, amizades perigosas, menos o inimigo tinha acesso à sua vida. A santidade não é legalismo, é proteção, escreveu. 14. Semear em lago de águas, GL 6h07, 2 Co 9h06. Mesmo em escassez, Elias deu seu último pão a um estranho faminto. Na manhã seguinte, encontrou sacos de farinha em sua porta. O que você semear na batalha, colherá na vitória, lembrou. 15. Esperando a recompensa celestial, AP 2h10, 1 Co 15h58. Anos depois, já velho, Elias reuniu os jovens da aldeia e disse: a maior estratégia é persistir até o fim. A batalha é real, mas a vitória já foi ganha na cruz. Nosso trabalho é manter-nos firmes até ouvirmos: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Com essas palavras, fechou os olhos pela última vez, não como um derrotado, mas como um guerreiro que cumpriu sua missão. Livro aberto. Epílogo, a herança de Elias. Seus escritos foram passados de geração em geração, tornando-se um manual para aqueles que desejavam vencer nas regiões celestiais. E hoje, a pergunta permanece: você está pronto para pegar sua armadura? Diamante azul pequeno, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5h04. Taxinha estratégias resumidas para consultar. 1. Oração persistente, LC 18h01. 2. Jejum estratégico, MT 17h21. 3. Declarar a palavra, F 6h17. 4. Vestir a armadura, F6, 10, 18. 5. Usar a autoridade em Jesus, FP 2h10. 6. Adoração como arma, 2 CR 20h22. 7. Quebrar maldições com sangue, AP 12h11. 8. Fechar portas espirituais, AP 3h07. 9. Ungir com óleo,
TG 5h14. 10. Guerra com louvor, ET 16h25. 11. Vigilância contra dardos, F 6h16. 12. Perdoar para ser livre, MT 6h14. 13. Viver em santidade, 1PE 1h16. 14. Semear mesmo na escassez, GL 6h07. 15. Persistir até o fim, AP 2h10. Balão de fala. Reflexão final. A batalha espiritual não é uma opção para o cristão, é uma realidade. Mas a boa notícia é que já temos as armas para vencer. A pergunta é: você está disposto a usá-las? Fim. Pomba Espadas Cruzadas. Livro aberto. A noite em que o céu se rasgou. O vento uivava entre as frestas da velha casa de madeira, arrastando consigo o cheiro de terra molhada e folhas secas. Elias seguiu com os dedos o sulco profundo na mesa de carvalho, onde anos antes sua mãe havia gravado versículos com uma faca enferrujada. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Salmo 27, 1. As palavras pareciam pulsar sob sua pele, como se o próprio madeiro respirasse. Ele não havia dormido em 3 noites. Desde que encontrara o envelope amarelado no sótão selado com cera preta endereçado àquele que herdara a culpa, uma pressão invisível apertava seu peito. Dentro, apenas uma folha de papel com uma data, 12 de outubro de 1973, e uma assinatura borrada por lágrimas antigas. No verso, um desenho grosseiro, uma árvore com raízes em forma de mãos humanas, agarrando algo ou alguém sob a terra. Elias sabia o que aquilo significava. A cidade de Vale das Sombras tinha um segredo, e ele era o último da linhagem condenado a carregá-lo. Seu bisavô, pastor de uma igreja que agora era só escombros, havia feito um pacto naquelas terras. Não por ambição, como os outros, mas por desesperança. Qualquer coisa para salvar meu filho, escrevera em seu diário. O filho era seu avô. E o preço, uma porta aberta. Agora, a conta havia chegado para Elias. Naquela mesma noite, enquanto a lua cheia pingava prata sobre os campos, ele acendeu a última vela de cera de abelha. A herança de sua avó andou até o porão. O chão de terra batida estava frio sob seus joelhos. Com as mãos trêmulas, traçou um círculo com sal grosso, como ensinado nas anotações escondidas na Bíblia de couro gasto. Dentro do círculo, colocou o envelope, uma faca de caça e um frasco de óleo consagrado. Senhor, eu não sei se sou forte o bastante, sussurrou, sentindo o peso das gerações sobre os ombros. Mas então lembrou-se das estratégias anotadas em seu caderno, escritas à luz de velas em noites de angústia. A batalha já está ganha. Preciso apenas lutar. Começou a declarar: pelo sangue de Jesus, fecho toda porta aberta por mãos humanas ou espirituais nesta terra. Quebra-se qualquer maldição de geração em geração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sua voz ganhava força, ecoando nas paredes úmidas. Em seguida, unge as 4 direções do porão com óleo, traçando cruzes no ar com a faca. Foi quando ouviu um riso baixo, gutural, vindo das profundezas da terra. Não do porão, mas debaixo dele. Como se algo tivesse sido despertado. Elias não recuou. Em vez disso, começou a cantar. Não um hino suave, mas um cântico de guerra àqueles que sua bisavó entoava quando as sombras se aproximavam demais da casa. O Senhor é guerreiro, e Senhor é o seu nome. Êxodo 15h03. Suas palavras se tornaram flechas, o louvor, uma espada flamejante. O chão tremeu. Rachaduras serpearam pelo piso de terra, e uma névoa negra começou a vazar, enrolando-se como serpentes em torno de seus tornozelos. Elias sentiu o cheiro de enxofre, o calor de um fôlego que não era seu. Mas ele já havia jejuado por 3 dias, preparando-se. Já havia perdoado, em lágrimas, o bisavô que nunca conheceu. Já havia se revestido da armadura, peça por peça, em oração. Você não tem autoridade aqui, sibilou a voz das trevas. Elias sorriu, apesar do medo. Mas Jesus tem. E eu estou nele. Com um grito, cravou a faca no centro do círculo, onde o envelope ardia em chamas azuis. Pelo sangue do Cordeiro, eu te ordeno, sai desta terra. Quebra-se toda a cadeia. Fecha-se toda a porta. Em nome de Jesus. O uivo que se seguiu não era humano.
Era o som de algo sendo arrancado, de raízes podres sendo cortadas. A casa estremeceu como se um gigante a tivesse chutado. E então silêncio. Quando o sol nasceu, Elias saiu cambaleando para o quintal. Onde antes havia uma velha nogueira retorcida àquela do desenho no envelope, agora só restava um toco carbonizado. E no centro, brotando da terra fértil, um único broto verde. Ele caiu de joelhos, exausto, mas em paz. Não porque a batalha havia terminado, ele sabia que outras viriam, bate porque, pela primeira vez, entenderá a verdade nas palavras rabiscadas em seu caderno: a vitória não depende da minha força, mas da minha obediência em usar as armas que ele já me deu. E no horizonte, além dos campos agora livres, o céu parecia um pouco mais claro. Como se uma cortina tivesse sido rasgada. O broto verde tremulava sob a brisa matinal, suas folhas ainda úmidas de orvalho. Elias estendeu a mão, hesitante, mas não sentiu medo, apenas uma estranha familiaridade, como se reconhecesse naquela vida nascente algo que sempre soubera existir. Suas pontas dos dedos roçaram a superfície macia da folha, e por um instante, uma imagem lhe atravessou a mente, não era memória, nem sonho, mas uma certeza abrupta. A nogueira não fora destruída. Ela havia cedido. Ele se levantou com dificuldade, os ossos ainda doloridos da luta da noite anterior. Dentro de casa, o ar estava mais leve, como se as paredes tivessem exalado um suspiro longo e reprimido. Os objetos no quarto, o relógio parado, a fotografia empoeirada de sua mãe, o crucifixo torto sobre a cabeceira pareciam agora ocupar o espaço com naturalidade, sem a tensão antes perceptível. Até o cheiro era outro, terra molhada, lenha queimada, e algo mais, uma fragrância sutil como incenso antigo. Elias foi até a mesa onde deixara o envelope amarelado. O desenho da nogueira ainda estava lá, mas as linhas escuras que antes se entrelaçavam como veias podres haviam desbotado, quase imperceptíveis. Ele virou o papel e encontrou, no verso, palavras que juraria não estarem ali antes. O que foi plantado na escuridão não pode ser arrancado pela luz. Só pode ser substituído. Deixou o envelope cair. Sabia o que aquilo significava. Lá fora, o broto já não estava sozinho. Pequenos pontos verdes rompiam a terra ao redor do toco, como se a própria vida, uma vez liberada, não pudesse mais ser contida. Elias pegou a pá encostada no celeiro e começou a cavar, não por obrigação, mas por um impulso que nascia dentro dele, quente e inevitável como a seiva nas veias da nova planta. Cada golpe da ferramenta contra a terra era uma resposta, um eco daquilo que ele próprio havia sido chamado a fazer, ceder para que algo maior pudesse crescer. Não demorou para que as mãos doassem, mas ele não parou. O suor escorria por seu rosto, misturando-se às lágrimas que não tinha vergonha de derramar. Porque, pela primeira vez em anos, Elias não estava sozinho no trabalho. Havia alguém cavando ao seu lado, não com mãos visíveis, mas com uma presença tão tangível quanto o vento que agitava as folhas nascentes. Quando o poente tingiu o céu de púrpura, ele se afastou, admirando o sulco longo e profundo que havia aberto. Não era uma vala para enterrar, mas para semear. E no fundo, quase escondido pela sombra alongada da tarde, algo brilhava. Elias se ajoelhou novamente, removendo a terra com cuidado até revelar uma caixa de madeira simples, sem fechos, sem adornos. Ao abri-la, encontrou um punhado de sementes escuras, maiores que as de nogueira, e um bilhete com letras desbotadas. Para o que vem depois. Ele não precisou perguntar de quem era a mensagem. Fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Não um sorriso de alívio, mas de expectativa, como o de um homem que, após uma longa noite, finalmente reconhece os primeiros sinais da manhã. O sol desapareceu atrás das colinas, e a noite desceu como um manto úmido sobre a terra revolvida. Elias guardou a caixa sob a capa, sentindo o peso das sementes contra o peito enquanto voltava para a cabana. O fogo já ardia baixo na lareira, e o cheiro de ervas secas e terra molhada se misturava ao ar. Ele não acendeu mais velas. A escuridão lhe era familiar, quase uma companheira, e naquela noite, pela primeira vez, não lhe pareceu hostil. As palavras do bilhete ecoavam em sua mente como um murmúrio antigo. Para o que vem depois. Não era uma promessa, mas uma confiança, algo que ele próprio havia perdido há tanto tempo que mal se lembrava de como era tê-la. As sementes, porém, eram reais. Pesadas. Vivas. E isso bastava. Na manhã seguinte, antes que o orvalho secasse, Elias voltou ao sulco.
Cavou com as mãos, enterrando as sementes uma a uma, espaçadas como se seguissem um ritmo que só ele ouvia. Não havia mapa, nem instruções, mas seus dedos pareciam saber a profundidade exata, a distância certa entre cada uma. Quando terminou, cobriu-as com terra e pressionou-as suavemente, como se selasse um pacto. Os dias passaram, e nada aconteceu. A terra permaneceu inalterada, como se as sementes tivessem se dissolvido na escuridão. Elias não duvidou. Continuou a regar o sulco todas as manhãs, mesmo quando a água da nascente começou a rarear e seus próprios lábios rachavam de sede. Às vezes, ao anoitecer, ele se sentava junto à fileira de terra úmida e falava baixo, como se as sementes fossem crianças adormecidas. Contava-lhes coisas que ninguém mais ouvia, o som do rio antes da seca, o nome dos pássaros que não voltavam, a cor do trigo nos últimos anos fartos. Até que, na 12ª lua nova, algo emergiu. Não eram brotos, mas sim rachaduras finas na terra, como veias de um corpo que desperta. Elias se ajoelhou, passando os dedos sobre as fendas. Não havia verde, nem hastes tenras, apenas um tremor sutil sob a superfície, como se algo respirasse lá embaixo. E então, na madrugada seguinte, um cheiro desconhecido encheu o ar. Não era doce como o das flores, nem terroso como o dos fungos. Era algo mais antigo, mais profundo, como o aroma de uma memória que o mundo havia esquecido. Os aldeões começaram a notar. Primeiro, as crianças, que corriam até o limite do sulco e voltavam com os olhos arregalados, sussurrando coisas que os adultos não entendiam. Depois, os mais velhos, que se aproximavam com cautela, tocando a terra como se temessem queimar os dedos. Ninguém ousava perguntar a Elias. Ele próprio não tinha respostas, apenas a certeza de que aquilo qualquer que fosse pertencia àqueles que ainda viriam. Na noite em que a primeira rachadura se abriu completamente, revelando uma superfície lisa e escura como obsidiana, Elias sonhou com a voz que lhe havia deixado as sementes. Não eram palavras, mas um som vibrante, como o de cordas esticadas ao limite, prestes a cantar. Quando acordou, suas mãos tremiam. Ele sabia que não veria as sementes florescerem. Não daquele jeito. Mas isso não importava. O que importava era que, pela primeira vez em gerações, algo estava nascendo. E dessa vez, não seria sufocado pela seca, nem pela guerra, nem pelo esquecimento. Elias pegou a enxada pela última vez e começou a cavar outro sulco, mais longo, mais fundo. Não para si mesmo. Para o que viria depois. Elias trabalhou até o amanhecer, traçando sulcos que se entrelaçavam como veias na terra ressecada. Não havia pressa, nem desespero, apenas a quietude de quem cumpre um ciclo sem precisar testemunhar seu fim. Quando o sol surgiu, tingindo o horizonte de um vermelho opaco, ele deixou a enxada encostada no tronco retorcido da velha figueira e sentou-se à sua sombra, as costas contra a casca áspera. As rachaduras no solo já não eram apenas fendas. Eram portais minúsculos, respirando um ar que não era daquele mundo. Elias fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, não sentiu o peso da sede ou da fome. Sentiu apenas o zumbido surdo vindo de baixo, como se a terra cantasse uma canção que só as raízes e os ossos podiam ouvir. Ele não sabia o que emergiria dali, se seriam flores negras como a noite, árvores de cristal, ou criaturas cujos nomes a língua humana nunca pronunciara. Mas sabia que não seria mais sua tarefa de nomeá-las. Seu papel havia sido preparar o solo, regar com o pouco que restava, e confiar que a vida, teimosa e indomável, encontraria seu caminho. Quando o vento mudou de direção, trazendo um cheiro úmido e metálico, Elias sorriu. Não era a chuva que voltava. Era algo mais antigo, mais profundo. Algo que não pedia permissão para nascer. Ele fechou os olhos pela última vez, e a terra, grata, o recebeu de volta. Os sulcos que cavara encheram-se lentamente de uma seiva escura, brilhante como óleo. E quando o primeiro broto rompeu a superfície liso, negro, pulsando com uma luz que não era luz, ninguém estava lá para vê-lo. Mas a terra lembrava. E, dali em diante, sempre lembraria.